Bem-vindos ao nosso canal Três Tons de RH, o maior canal pelo YouTube de RH da América Latina. Então, se você já vai gostando da gente, já vai dando seu like, já vai convidando seus amigos de RH, porque a gente sempre tem um assunto muito legal. Hoje a gente tem um assunto legal aqui que a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente, a Célia Marchione. Célia Marchione, ela é especialista em arte e terapia. Arte terapia é uma técnica importantíssima para desenvolvimento humano. Então, ela usa a arte. Então, ela usa mandala, ela usa pintura, ela usa escrita, de forma que ela vá buscar aquilo que a gente tem pegando lá atrás, sabe aquela pulguinha que está pegando a gente? Ela vai lá e ajuda a arrumar a gente aí. Célia, bem-vinda, Valéria. Obrigada. Hoje o nosso terceiro tom está chegando de. Foi ver mais artes lá para fora do país, deve estar chegando agora. O Sérgio deveria estar com a gente, o avião dele atrasou. Então, de qualquer jeito, Célia, bem-vinda, fique à vontade, conta para a gente um pouquinho o Obrigada. que é arte terapia, e aí a gente vai batendo papo, chamando aquilo que dá para ajudar as pessoas. É. Olha, Celso, se a gente for dizer assim, muito resumidamente, é uma forma de terapia, é uma forma de intervenção, é uma forma de fazer mudança. Eu costumo, acho que para começar a falar de arte-terapia, dar um pouquinho do contexto que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente está sempre lidando com processos de mudança. Então, são pessoas que querem mudar de carreira, querem mudar de casa, querem mudar estilo de vida, querem mudar a saúde. E para isso, a gente usa de algumas metodologias. Vários profissionais que trabalham com desenvolvimento humano usam suas metodologias. Eu trabalhei Ah, com coaching muito tempo, eu trabalhei e trabalho até hoje. Trabalhei com coaching em saúde e bem-estar. Isso me começou a chamar a atenção para um tema um pouco maior. E a arte, ela chegou num momento em que eu comecei a perceber que as outras metodologias ajudavam sim, mas elas iam até a página 2, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu começava a perceber que alguns processos de mudança não eram bem-sucedidos. Assim, o que que acontece? Que a pessoa diz que quer determinada coisa, quer fazer determinado movimento na vida e nem sempre consegue. Então, quando a gente olha o processo de mudança, ele não é literal, né? Eu começo dizendo, eu quero X. E aí eu vou levando, tocando a vida, fazendo os meus movimentos nessa direção. Acontece que a gente não é só consciência, a gente não é só racionalidade, né? A gente é atravessado literalmente por questões inconscientes, por memórias esquecidas, por traumas, por uma porção de coisa que foi acontecendo na vida e que as outras metodologias não me ajudavam a trazer isso à tona. Quando eu conheci a arte e o uso das expressões artísticas no desenvolvimento das pessoas, eu comecei a perceber e estudar muito, assim, que a arte, ela entra, ela facilita uma conversa, é como se ela dedurasse a gente, sabe? Ela mostra através da expressão artística temas muito mais escondidos que se a gente ficasse só nesse racional, só nesse nível de consciência, talvez a gente não atingisse. Quantas vezes a gente se propõe a fazer determinada mudança e não consegue? O famoso quero emagrecer é muito famoso, né? E por que que tanta gente não consegue, né? Se eu fico aqui só no racional, no superficial, pensando em metas, pensando em quilos que tem que perder, pensando em movimentos que eu tenho que fazer, não é suficiente, porque eu sou atravessada por outros quereres que me boicotam.
quando eu uso um processo terapêutico artístico, assim, a arte começa a mostrar o que que é isso que está atravessando e o que que é isso que está me impedindo de mudar. Claro que não é fácil, claro que não, mas quando eu começo a entrar um pouco mais profundamente no que se passa com a pessoa como um todo e não só daqui para cima, né? A gente começa a ter revelações maiores de coisas que acontecem com a gente e que impede a gente de fazer o que quer fazer, E né? muito Então, disso tem a ver com a empresa também, ao qual eu estou convivendo, né? Que eu estou exposto, né? Ai, eu sim. estou tão feliz de ter você aqui com a gente, nem agradeci, né? Celso fez a abertura, obrigada, viu, de você estar aqui com a gente. Mas a minha sensação faz tão sentido o que você está falando, porque nós somos bombardeados, né, de verdades absolutas, seja no meio que a gente vive social, na empresa, que na verdade a gente tem que cumprir uma série de ritos, de papéis, de expectativas, e está certo, ali, né, temos ali um conjunto, né, de normas, de processos que deve servir a um todo, né, e a um propósito maior. Maravilha. Mas e eu neste meio, né? A minha Uhum, sensação é que os processos talvez mais usuais, né, aqueles que a gente vê hoje cada vez com mais facilidade, que é o coaching, que até o mentoring, né, que são ferramentas maravilhosas e você também é mestre em ambas. Mas uhum. realmente eles têm um lugar um pouco mais limitado, até dentro da própria metodologia, né? Daqui para cima, ele trata daqui para cima, né? Assim, da racionalidade, Aí, daqui e do público, né? Vamos dizer assim. e como é que as empresas, você vem fazendo também alguns projetos para empresas utilizando esta metodologia, ou também essa metodologia. Como é que funciona? Você trabalha com várias combinadas, tem o seu momento de entrada da arte terapia. Como é que funciona isso quando você trabalha com uma empresa? Uhum. Olha, semana passada eu fui chamada por uma empresa e a pessoa que me contratou, era uma pessoa da operação da empresa, não era de RH, e ela dizia assim: Olha, eu quero conversar com as pessoas, com os funcionários sobre o Setembro Amarelo. Assim, eu quero uma oportunidade para falar dessa campanha de prevenção ao suicídio. E eu perguntava, mas vocês têm algum problema aí? Está acontecendo alguma coisa nesse sentido? Ela assim, não, mas eu queria que as pessoas conhecessem esse tema. A equipe está bem, todo mundo está bem. E aí, o que a gente fez? Combinamos de fazer. Eu tinha uma hora para trabalhar com um grupo e mais uma hora para trabalhar com outro grupo. Acabou fazendo uma hora e meia, uma hora e meia. Então, nós levamos tela de pintar, tela pequena, claro, 20 centímetros por 15, assim, pincéis e guache. Então, o que eu fiz? Eu levei 2 slides apenas. Um contando o que era Setembro Amarelo, caso alguém não soubesse, né? E o outro slide, eu tinha uma pergunta: o que é saúde mental para você? E as pessoas, eu falei, só que eu não quero que vocês me respondam falando. Eu quero que vocês peguem suas telas e seus pincéis e suas tintas e comecem a pintar essa tela com essa pergunta em mente. Tá bom. 15, 20 minutos as pessoas pintaram e aí a gente começou a conversar. Assim, todo mundo mostrou a sua tela pintada. Eu fiquei impressionada primeiro com a qualidade. Eu falei assim, nossa, o pessoal sabe pintar mesmo, né? Assim, eu fiquei impressionada com a qualidade. E segundo, com a conversa que se abriu a partir daí. Aí não tinha mais o Setembro Amarelo lá longe, sabe? É uma campanha que trata do assunto suicídio. Não, as pessoas começaram a falar delas. Então, eu falava assim: mostra a sua tela, me mostra onde você está. De que você está falando aí? Eu falo assim, aqui, porque eu brincava num jardim quando eu era criança, e aí teve um menino que acabou ficando doente, blá, blá, blá. E a conversa
Jamais, se não tivesse sido através de uma arte, essa conversa apareceria de um menino que era vizinho, que ela brincava naquele jardim. Uma outra menina começou a mostrar sua tela e, num tom já bastante emocionado, ela começou a contar que ela tinha depressão, que ela tinha um quadro de ansiedade bem grande, que ela era medicada por psiquiatras, ela já começou a falar de transtornos mesmo, né? Então, que também no ambiente mais formal ou mais racional, provavelmente esse assunto não ia vir, né? E aí, assim, aquela conversa deixou de ser falar de um setembro amarelo de lá de fora, de lá de longe de mim, mas falar de mim e de minhas percepções de saúde e de minhas relações com a saúde, né? A maioria deles pintou parques, praias, sol, é, algumas um pouquinho mais figurativas, trazendo algumas pessoas. E aí, isso, desculpa, isso estava falando delas, né? Isso estava falando o que é saúde mental. É tão interessante porque isso independe de posições. Eu não sei se era um grupo Independe de mais posições, misto, de independe de área, de posições. Era um conhecimento. grupo heterogêneo. E quando você fala das empresas, Valéria, eu queria fazer esse link agora, que assim, ninguém desenhou, e olha, a gente estava num prédio, no meio de muitos prédios aqui em São Paulo, e ninguém desenhou prédios, ninguém desenhou computadores, ninguém desenhou isso. Então, saúde mental, elas relacionaram com aquilo que está lá fora, com aquilo que é natureza, espaço tranquilo. Isso fica para mim uma dica de que, olha, talvez o ambiente de trabalho não foi pintado ali, talvez aquele ambiente de trabalho não seja uma resposta para a minha pergunta, assim, não seja um lugar de se ter saúde mental. Então, quando você diz assim, a empresa tá junto com isso, a empresa tem uma responsabilidade imensa sobre esse assunto, né? É, qual é o ambiente que as empresas proporcionam para que as pessoas tenham saúde e encontram saúde no seu ambiente de trabalho? Não preciso ter saúde só no fim de semana lá na praia. Só no fim de semana, ou só nas férias, ou só quando eu me Não existe aposentar. essa Não, separação, né? Porque eu, não. eu carrego a saúde junto comigo, onde quer que eu esteja, né? Não tem essa separação, né? A pessoa é única, a pessoa é inteira, é integral. Né? Assim, não dá para falar assim, aqui no ambiente de trabalho, tá bom, eu suporto esse terror que é aqui dentro, fico doente e vou lá fora buscar saúde. Não, eu acho que as empresas têm uma responsabilidade de tratar, de construir ambientes favoráveis à saúde. Valéria, a gente trabalhou tanto tempo em RH e sabe disso, né? Quanta coisa que as empresas dão para as pessoas e não é possível usar. Assim, tem academia paga, tem clube, assinatura de clube, mas as pessoas não têm tempo de ir para a academia, as pessoas não têm tempo de ir para o clube, as pessoas não têm tempo de viverem suas outras dimensões que não só a profissional, né? E É, aí, é quase se uma a gente for correlação, falar. desculpe, Oi? é Desculpa, quase uma Celso. correlação com aqueles pais que dão coisas para os filhos porque não tem tempo para cuidar deles, certo? É quase isso, né? Enche o É filho quase de isso. É computador, de quase isso. joguinho, É, né? e eu acho até que as empresas têm muito boa intenção ao oferecer Claro, isso, né? É, claro. mas a gente precisava, eu acho que a empresa ela precisa ter esse olhar mais integral, esse olhar mais integrativo e olhar que assim os seus funcionários ou colaboradores, como preferem, são pessoas
que são inteiras e que elas podem viver suas dimensões da vida em todos os ambientes. Ô, É, Célia, mas o quanto as pessoas se permitem isso também? Quer dizer, vamos fazer Essa o outro seria a minha lado da pergunta. moeda, né? Para também, sem dúvida, a empresa ela tem uma responsabilidade, ela tem um papel. Mas e o papel individual, né? E quando eu não me permito? Então, se ah, eu tá. me organizasse, eu faria, mas, ai, o negócio é É, trabalhar, é, minha vida é trabalho. é, 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 tem toda razão, Valéria. Assim, é empresa e pessoas juntas, né? Uma Quantas balança. vezes eu pude ir para uma academia e não fui? Quantas vezes eu pude ir para o clube e não fui, né? Por isso que se precisa trabalhar os processos de mudança, tanto as mudanças organizacionais quanto as mudanças pessoais e profissionais das pessoas que estão ali. Né? Por isso, o trabalho em grupo, ele favorece esses encontros de conversas, o trabalho individual aprofunda. Então, quando eu trabalho com o indivíduo, né, assim, e ele me relata todas essas dificuldades que o ambiente profissional tem. É claro que eu vou com ele também buscando assim, que brechas ele tem, que brechas ele busca e encontra no ambiente de trabalho. Muitas vezes ele está também se boicotando, né? E ele precisa saber dele, ele precisa descobrir dele o que ele está fazendo ali, naquele trabalho, naquele ambiente, com a vida dele, né? Assim, e buscar saídas. Você Buscar sabe que eu saídas. sempre entendi, desde que eu comecei, né, a trabalhar, principalmente em RH, de que um dos papéis talvez mais importantes da empresa, né, por exemplo, da escola, é, é ajudar que cada indivíduo se veja como tal e assuma a sua autorresponsabilidade com relação à sua vida. Eu sempre Sim. achei esse papel fundamental. Isso já não começa na escola, né? Que é Uhum, uma pena, porque eu acho que uhum, talvez algumas hoje em dia, mas a maioria talvez, né? Eu não vivi essa preocupação dar essa perspectiva para que cada pessoa consiga se perceber, se ver, aquilo que é realmente relevante para ele, e como uhum, é que ele organiza a vida dele, e não colocar a sua sim. vida nas mãos de outros, né? E sim, sim, sem dúvida. Por isso que o trabalho de mudança é um trabalho de mão dupla, né? É empresa e pessoas, né? Assim, e quando a gente trabalha com os indivíduos, com os grupos, com essas ferramentas de mudança, e principalmente a arte-terapia, ela revela para as pessoas algumas questões importantes que, mesmo que ela tenha oportunidades, ela não está aproveitando essas oportunidades, né? Às vezes ela não reconhece seu potencial, às vezes ela não reconhece suas capacidades para encarar mudanças mais robustas na vida, né? Por isso eu acho a arte uma ferramenta muito poderosa. Eu fiz uma. Célia, Oi. pode terminar a sua frase, depois eu faço a minha Não, eu colocação. já ia começar uma outra. Pode falar, Celso. Eu tenho um interesse em saber como funciona, né? Então, assim, você falou assim, a galera pintou, aí eles trouxeram, mas quando você atende uma pessoa sozinha, né? Então, vamos Uhum. lá. Aqueles filmes que a gente assiste que o cara desenha umas caveiras, tudo negro e tal, né? Tem um significado. Quando desenha tudo verdinho, tem outro significado. Claro, você sabe esses significados, eu não tenho a mínima ideia, né? Então, assim, Uhum. aí eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona. Se eu fosse Uhum. fazer o Celso uma arte terapia e você chegasse para mim e falar, cria uma mandala, cria um desenho, cria alguma coisa aí, como Uhum. funciona? Eu posso te É, é... mostrar uma mandala Oh, feita por por um, favor, por um por cliente que favor. não tem nome, é claro. Isso aqui é uma mandala. É, Bom, é claro que a gente estuda muito, né, para olhar para esse desenho.
Primeiro, quem trouxe as mandalas espontâneas ou mandalas terapêuticas para o Ocidente foi o Jung, aquele psiquiatra suíço que trouxe do Oriente a técnica da mandala, mas para usar como fim terapêutico. Eu estava conversando com essa pessoa esse cliente, ela falava assim, que eu não consigo ser feliz, porque eu não consigo curtir a vida, porque eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, tá, eu falei assim, vamos pintar uma mandala? A mandala, ela é sempre um círculo sobre um quadrado. E a mandala, segundo Jung, ela é a representação da totalidade. Portanto, é esperado que quando eu pinto uma mandala, eu trago a minha totalidade para cá. Eu expresso a minha totalidade para cá. E aí, essa cliente pintou, fez esse desenho. Uma coisa importante, Celso, também, assim, não só saber o que essa mandala quer dizer, mas conhecer os materiais a serem usados. O primeiro material que a gente deve pôr na mão de alguém é um giz, que é um material menos assustador. Se eu chegar com uma aquarela de cara, a aquarela É, é aquosa, ela desliza, eu perco o controle. Então, eu preciso, ou antes da aquarela, um guache. Assim, eu preciso conhecer os materiais artísticos, né? E aí, assim, falando dessa mandala. Então, eu usei o giz pastel oleoso, com uma caixa com muitas cores. E aí, quando a gente começou a conversar, ela começou a falar disso daqui. Ela falou assim: nossa, parece um arame farpado esse negócio, né? Falei, eu só vou perguntando: o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Só que parece um arame farpado, né? E vermelho. Olha, é claro que a borda de alguma coisa sempre quer dizer como eu me mostro, como eu me coloco para o mundo. Olha, para o eu estou mundo, me colocando de uma forma vermelha, que é uma cor mais gritante, mais agressiva, também de muita energia, mas parece um arame farpado. Isso foi a voz dela. E aí, quando chegou aqui, o que está no centro da mandala tem sempre um valor muito grande. Quando chegou aqui, ela fez assim: olha, Célia, eu lutei, lutei, voei, voei, consegui tantas coisas, tanto sucesso. Assim, criei asas, mas não me livrei do casulo. Você acha que numa conversa puramente racional, sem a ajuda dessa expressão artística, alguém ia falar que criei asas, mas não me livrei do casulo? E Pelo aí, menos ia assim, demorar muito tempo, né, para chegar nisso. Se no mínimo ia chegasse. demorar, no mínimo ia demorar muito tempo. E aí, que eu tenho que fazer com isso, né? Eu, profissional. Eu preciso conhecer essa simbologia, o que asa significa, o que casulo significa, o que borboleta quer dizer. E essa borboleta aí, ela é um pouco estranha, né? Assim, ela tem uma asa que parece mais asa de anjo, né? eu diria que É, parece um feijão. parece um Eu, feijão. eu já Ah, esses ia meus olhar para aquele feijõezinhos. cara que está com fome na hora de fazer a leitura. Ô, Celso, você está Eu não estou menosprezando a pessoa, não. Estou falando, como eu não Ô, entendo Celso, mas nada, eu olho pelo. você está levantando um ponto bem importante. Quem fala o que é a sua imagem é quem desenhou. Não sou Ah, eu que vou entendi. falar para ela, olha, isso daqui é uma asa de anjo, ou isso é uma asa de borboleta, isso é um casulo meio com cara de gente, né? Assim, não sou eu que Sim. digo que isso é arame farpado. Eu vou perguntando o que é isso que ela desenhou. E a pessoa, ela Ah, tá. sabe de si mais do que eu, né? Então, se ela disser que isso daqui é um carrinho de rolemã, em princípio eu vou acreditar. Eu vou com ela nessa conversa do carrinho de rolemã, até que uma hora ela vai perceber que não é, Entendi. né? Mas assim, quando vem um símbolo muito explícito como esse, eu vou seguir
a conversa com ela em cima dessa simbologia. O que que esse sem arame dúvida. farpado está fazendo aí? Está a serviço de quê? Sim, para que ela precisa se apresentar ao mundo com essa expressão tão agressiva, assim? E aí a pessoa começa a se dar conta de como é que ela está se posicionando e se colocando, né? Então, criei asas, mas não me livrei do casulo. O que é casulo para ela? Sem Casulo é a dúvida. parte marrom, é a lagarta anterior Uma à prisão. transformação, Não, é né? algo que ela se manteve aprisionada. E o próximo passo, assim, muito bem, esse é um diagnóstico potente. E depois? É um Sim, muito legal. diagnóstico potente. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Assim, tá bom, isso estava lá na minha sombra, escondidinho. Eu estava aqui só na persona, né? Assim, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, né? Mas a queixa dela é que o sucesso não ajudava ela a ser feliz. Ela assim, eu continuo arrastando corrente, né? Então a, a persona que estava muito boa, muito bonita, mas assim, é preciso trazer a sombra para frente e começar a integrar. É assim que o mestre Jung ensinou para a gente, né? Sim, eu preciso trazer à tona elementos sombrios e não brigar com ele, mas integrar a minha personalidade, integrar a minha atuação. Então, tá, como é que eu vou integrar isso? Assim, arame farpado. Sai daí de trás, vem aqui para o lado. Assim, conversa com esse arame farpado. Eu preciso me apresentar com essa agressividade. Eu preciso me proteger? De quê? Já fiz sucesso, já, mas assim, por que que não posso relaxar? Já criei asas, já voei, já. Mas escuta, normalmente uma borboleta, quando cria asas, o casulo morre, vai embora. Fica. Mas, assim, é um ser transformado. Né? Essa é a simbologia da borboleta. Agora, e por que que essa pessoa, por que eu não consigo soltar o casulo? Esse peso que eu estou carregando está a serviço de quê na minha vida? E aí a gente vai continuar conversando com isso. E, Valéria, a sequência, às vezes eu peço para a pessoa, desenha outra, mas assim, eu queria que você fizesse uma mandala agora só usando o vermelho. Né? Assim, porque o vermelho aqui a gente já concluiu que o vermelho tem muita energia, tem muita vida, mas ele agride se for demais. E, assim, e arame farpado acho que não é bom em lugar nenhum, só em cerca. Né? Assim, por que que eu ponho arame farpado na cerca? Para alguém não entrar. O que eu não quero que entre? O Entra o que que eu não... processo de coaching também junto, não é? Coaching, Integrado. mentoring e arte terapia, Valéria, Tudo são junto. metodologias de mudança. Eu acho que hoje eu não sou só coach mais, nem só mentora, nem só arte terapeuta. Eu sou facilitadora de processos de mudanças. E eu acho que a arte permite aprofundar mais. O coaching ele vai muito aqui, né? Assim, ele fica mais nas competências, nas metas, nos novos resultados, e é ótimo, precisa disso. Mas às vezes ele não consegue chegar nesse novo resultado. E não é porque ele seja incompetente, nada disso, é porque tem travas ali acontecendo, Uma tem borboleta no casulo. uma borboleta no Tem que casulo, resolver isso antes, tem antes que de resolver resolver isso metas. antes, ou ao É, mesmo tempo, né? Assim, por que que eu não consigo ter um resultado diferente? Assim, minha empresa está me dando um presente, um processo de desenvolvimento desses, né? Assim, e por que que eu não consigo ir? E às vezes, se a gente fica só com a ferramenta do coaching, a gente não consegue chegar, não consegue ajudar. Então, quando eu porque é entro com uma mental, né? metodologia quando eu entro com uma metodologia que ela revela coisas que não estavam na minha consciência, ela pode.
São todas as linhas psicológicas que acreditam em inconsciente, mas seja lá o que for o nome que a gente dá para isso que está aqui atrás, é uma sombra, é uma memória antiga, em algum lugar isso está no corpo, em algum lugar essa memória antiga está aí e está me atravessando. Deixa ser feliz, não me deixa ir para frente, Não deixa voar, né? não deixa voar. Respondi, Legal. Celso. Sim, E não sim, são só as respondeu. mandalas, não são só as mandalas, né? Assim, eu posso usar um desenho livre, olha, isso aqui é um caderno de desenho, né? Nem sempre a gente tem um papel com mandala para usar. Ou eu posso usar, ou eu gosto muito de usar revistas, viu? Só que hoje em dia ninguém mais tem revista, né? Quem É. compra revista? Vai recortar o celular agora. Mas elas são, nossa, elas são. Eu fiz um trabalho É, sobre mudança de carreira recentemente, eu usei as revistas e foi muito bom. Olha esse outro trabalho aqui, artístico. Olha. Vocês conseguem ver meu nome aqui? sim. Sim, Tá. Olha, isso aqui é um isopor, um pedaço de isopor. Qual que era sei. o trabalho? Isso aqui eu era a cliente, eu não era a arte terapeuta. Qual que era o trabalho? Era um trabalho de identidade profissional. Vamos falar da nossa identidade, quem eu sou, a que vim. E aí ela pedia assim: eu quero que vocês escrevam em post-its os seus nomes, os nomes que você teve um dia, os apelidinhos que você teve um dia, e quem te chama assim. E aí eu escrevi aqui, Célia, Celinha, Célia Marque, Célia Marchione, escrevi todos os nomes que um dia eu fui chamada. E aí eu pus o nome Célia A. Marchione Ianês. Falei assim, esse nome ele só vai no contrato que eu faço com a empresa, no contrato formal de duas empresas, porque eu não gosto desse A. Esse A é Aparecida, Célia Aparecida Marchione Ianês. A vida inteira eu não gostei desse nome. E eu brincava com minha mãe, brigava com ela porque ela tinha posto esse nome em mim. E aí a arte terapeuta continuando com esse trabalho, fazendo as perguntas, então, e esse nome, e aquele nome? E onde você nasceu? E esse Aparecida veio em que circunstância? E eu contei que minha mãe tinha feito a promessa para Nossa Senhora Aparecida, blá, blá, blá. E ela falou assim, Célia, que é o significado do símbolo Aparecida no Brasil? Ah, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Quem foi essa mulher? E aí ela começou a conversar comigo sobre a simbologia do Aparecida, que era uma trava para mim. Eu escondia esse nome. E isso me fez tanto sentido. Olha que eu já tenho bons anos de vida, né? E eu nunca tinha me perguntado qual o valor desse nome. Esse é meu nome, faz parte da minha identidade. Isso tem a ver com o lugar que eu nasci, com a história de colocação de nome. E eu vinha negando o nome o tempo inteiro. Então, quando eu me dei conta do poder que tem Nossa Senhora Aparecida no Brasil, eu falei, meu Deus, deixa eu trazer isso, deixa eu colocar aqui do ladinho, andar comigo. E esse trabalho prosseguiu, tanto é que eu continuei com outras artes e chegou nisso. Olha, Isso aqui é o símbolo da minha empresa. Não foi que nenhum bonito. designer. Não foi nenhum designer chique que desenhou, Ô, não. Fui lindo. eu. Fui eu com o trabalho arte terapêutico. Porque, assim, deste trabalho com os nomes, chegou nesta mandala. Cheguei nesta mandala. Maravilhoso, lindo. É, Legal. gente, isso aqui eu não desenhei achando que eu ia desenhar uma borboleta. Eu fiz esse desenho assim. Ah, Eu fiz dois corações. E aí depois, quando eu virei o papel, que eu vi, é uma borboleta estilizada, né? olha só, É, maravilhoso. então, assim,
Isso é arte, isso é expressão artística, né? Tem um poder de revelação, é assim que eu chamo, de questões escondidas que são importantes de serem trazidas à tona. Por quê? Porque faz parte da sua história, porque está dentro de você até hoje, está te atravessando. Sabe, eu falo que a sombra é igual criança mal educada. Sabe quando tem visita em casa, que a criança inventa de virar piruleta no meio da sala? Sim, os nossos elementos sombrios, eles são um pouco assim. Eles inventam de virar piruleta no meio da sala, sim, nas horas mais impróprias. Assim, que é para te dar aquela, assim, não, não vai não, não, não faz não. E pode estar gerando infelicidade, pode não estar trazendo à tona todo o potencial, né, que uma Todo o pessoa tem. potencial, todo o É, é, potencial. nós É, viemos para cá para nos conhecer totalmente, não é para conhecer só um pedaço, né? aham, sim, sim. E a gente é esse todo, a gente é esse todo. E esse todo que vai para a empresa trabalhar, que vem para casa, que vem cumprir seus outros papéis, suas outras personas na vida, né? Assim, e não tem nenhum problema ter persona, né? A gente tem que ter mesmo, porque a gente põe diversas personas durante o dia, né? A persona serve para proteger um pouco a gente até, para não entrar em contato tão direto assim, né? Então, a persona é boa, mas ela não pode esconder o tempo todo ou não permitir que elementos sombrios venham para frente e comecem a compor as personas também. Maravilhoso, né, Celso? Muito, muito. Sério, Maravilhoso. olha, foi muito legal a sua história toda aí para gente. Para mim, aprendi um monte de coisa. Achei muito legal, né? Porque é uma técnica que a gente não está habituado. Eu, pelo menos, não estou habituado a. Como eu te contei, né? Meu filho já fez um pouco de terapia artística, mas é com desenho, né? E tal. É, então eu agradeço o seu tempo, né? Então, assim, a gente já. O papo ia mais de umas 2 horas aqui, mas infelizmente a gente tem Eu Pode tenho que. fazer um vários Né? segundo causos para depois, contar. né? A gente pode voltar, esticar esse papo para uma outra história. De repente, vamos lá fazer, né, Valério? Vamos nós dois lá fazer nossa mandala também, lá para ver o Ah, que eu topo. surge, Opa, vamos, não é? Vai vamos. sair. Aí eu não sei como vai ser a minha borboleta, não, mas vamos. Né? Então, ó, em nome aqui do Três Tons de RH, agradeço muito a sua presença. Agradeço também a Valéria aí, com as contribuições, como sempre, muito boas. Agradeço vocês que estão assistindo a gente aqui. Gente, gostou? Dá o seu like, como eu já falei. Segue a gente no canal, ativa o sininho, porque sempre tem coisa muito legal, como a Célia. Né, Célia? Se você quiser algumas palavras para encerrar, fique à vontade. Gente, eu fico à disposição e eu sou muito apaixonada por isso, né? Assim, pelas coisas que eu faço, que eu acredito, por isso que eu tenho tanto entusiasmo. E se eu puder compartilhar esse entusiasmo com todo mundo, é, é o meu melhor lugar para estar. Aproveitem e Certamente. sigam a Célia, né? A gente vai colocar ali o link para as redes da Célia, veja o trabalho dela, mande mensagem para a gente também com perguntas que a gente encaminha para ela, Isso. com certeza. É isso aí. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Muito A gente se obrigada. encontra em breve. Tchau, tchau. Tchau.